Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos e eu estou trazendo hoje novamente uma aula completa do Amigavelmente, né? Sendo aí todas as questões comentadas uma a uma e também a atividade para casa, ok? Bom, essa é a aula de número 8 da nossa unidade 3, que traz como temática desenvolver recursos para manter a estabilidade emocional. Então, nessa aula, nós vamos estar falando aí a respeito, né, da estabilidade emocional de cada um, né, do controle emocional de cada pessoa, tá certo? Nós vamos assistir alguns vídeos, né, para a gente refletir sobre essa questão, que é de fato, então, o que ele traz na nossa questão de número 1, que vai pedir para a gente assistir 2 vídeos referentes aí à mesma situação. Eu vou colocar aqui, pessoal, eu abri uma sala da plataforma Coque, onde eu consigo exibir os vídeos para vocês, tá certo? Vou exibir primeiramente, então, de fato, o primeiro vídeo, né, que é aqui o vídeo 1. Vou colocar o link aqui para vocês poderem assistir, tá? O vídeo da primeira situação. Vamos, então, analisar este vídeo que a questão 1 pede para assistirmos. Não sei. O que aconteceu, amiga? Senta aqui, conversa com a gente. Tenta se acalmar. A gente quer te ajudar. Respira fundo, você vai se sentir melhor. Meu avô tá muito doente. O que ele tem? Ele tá com câncer. Câncer? Sinto muito. Mas se ele for tratado, ele pode melhorar, não pode? Não! É muito grave! Eu sei que ele vai morrer. Não, eu sei que você ama muito seu avô, mas é preciso ter esperança. Eu não quero me iludir. Eu sei que ele tá indo embora. Eu sei que ele tá partindo. E que eu não tô preparada pra aceitar isso. Bom, pessoal, então esse foi, né, o primeiro vídeo, tá bom? E agora eu vou copiar aqui o link do segundo vídeo para vocês assistirem. Lembrando que são 2 vídeos da mesma situação, tá? Porém, com comportamentos diferentes. Vou colocar aqui o link do segundo vídeo, tá bom? Vamos assisti-lo. O que aconteceu, amiga? Por que você tá chorando? Senta aqui, conversa com a gente. Meu avô tá muito doente. Mas o que ele tem? Ele tá com câncer. Câncer? Puxa, sinto muito. Mas se ele for tratado, ele pode melhorar, não pode? É muito grave. Eu não sei se ele vai aguentar. Mas é preciso ter esperança. É que eu tô muito triste. Não fica assim. Nós sempre estaremos com você. Pode contar com a gente. Eu sei que eu posso contar com vocês. Bom, pessoal, então esse foi o segundo vídeo, tá? E nós temos posições diferentes dos amigos e também da personagem mediante uma mesma notícia, uma notícia trágica, pesada, tá? Onde é possível observar um maior controle emocional em uma das situações e, né, naquela primeira situação, um descontrole emocional muito grande, inclusive a postura de acolhimento dos amigos, né, ela é diferente. Então a questão ela vai pedir mesmo aqui na alternativa A, qual que é a diferença nas reações de Natália no primeiro e no segundo vídeo referente ao seu controle emocional. Nós temos então, a Natália ela é a personagem principal ali, ok? Aí vocês devem colocar quais são ou qual é a principal diferença nas reações de Natália, seja no vídeo 1 em relação ao vídeo 2. Então vamos aqui. Questão B. Analise o comportamento dos amigos da Natália, né? Eles agiram bem em ambas situações ou poderiam ter agido de outras formas, né? Nós temos uma postura de acolhimento diferente em um dos vídeos, né? Que isso traz, inclusive,
né, um conforto para a personagem principal que está passando por uma situação difícil. Então vocês devem colocar, né, fazer essa análise e colocar aqui a opinião de vocês referente à postura, né, da conduta dos amigos de Natália. A questão de número 2 vai falar que no primeiro vídeo, né, a Natália tem dificuldade de conter as suas emoções, né, e apresenta inclusive uma reação intensa, né. A sua amiga Marcela, ela também reage mal. Essa é a informação do enunciado da questão 2. Na primeira questão aqui, da primeira alternativa dessa questão, ele vai pedir para você descrever uma situação crítica na qual você, tá? Então, é uma situação pessoal e individual, em que você teve dificuldade em controlar as suas emoções e o seu comportamento, tá? Pode ser uma situação que tenha te marcado, pode ser uma situação que tenha acontecido há muito tempo ou até mesmo recentemente. Vocês podem escolher e descrever essa situação aqui na questão A. Na questão B, ele vai falar para você descrever uma situação crítica na qual você conseguiu controlar as suas emoções e o seu comportamento, né? Na A, na verdade, é para você descrever uma situação onde não houve o controle, e na B, uma situação crítica onde, de fato, você tenha, sim, conseguido controlar as suas emoções e o teu comportamento, ok? Indo para a questão de número 3, ele vai falar o seguinte: em quais situações você costuma sentir maior dificuldade de manter o controle emocional? Que tipo de situação você sente maior dificuldade em manter o controle emocional? Numa situação que você vai se expor ao público, numa situação onde você vai conversar com alguém um assunto importante, geralmente quando você recebe notícias, né, que forçam aí o seu emocional, enfim. Em quais situações, então, você costuma sentir maior dificuldade de manter o controle emocional? Como você reage quando isso acontece, quando você não detém o controle? E, de fato, como você gostaria de agir, né? Quais as diferenças, né? Quais as mudanças você gostaria de ter no seu comportamento referente aí ao comportamento que você tem? Ele vai pedir para você descrever detalhadamente essas 3 indagações que a questão traz, ok? Indo para a questão de número 4, pessoal, ele vai falar o seguinte: aqui nós não estamos em dupla, né? Ele vai pedir para a gente fazer em dupla, mas vocês podem trocar informações entre vocês, podem fazer individualmente e podem também me mandar mensagem caso haja alguma dúvida. Questão de número 4, ele vai falar: defina com seu colega de dupla 2 estratégias que podem facilitar o controle das emoções. Em situações críticas ou estressantes. Então, ele vai pedir para você ter 2 estratégias que vão facilitar o controle das emoções nas situações que exigem bastante do seu emocional, né? Então, existem pessoas que falam, por exemplo, quando você vai falar em público, para nunca olhar diretamente ao público, sempre para o fundo da sala, que isso traz uma maior estabilidade. Enfim, são inúmeras dicas de situações que as pessoas, elas recomendam, digamos assim, para um maior controle do estresse e das emoções. E aqui vocês devem colocar 2 estratégias que vocês acreditam que possa facilitar o controle disso, ok? Ele traz uma reflexão aqui, após o exercício 4, que vai falar o seguinte: diversas estratégias podem ajudá-lo a manter o controle emocional nos momentos mais delicados ou desafiadores. No entanto, é importante saber que a estabilidade emocional se constrói ao longo do tempo e a partir das experiências vivenciadas no cotidiano. A consciência e o treino são fundamentais para desenvolver o equilíbrio emocional. Interessante essa passagem, né, pessoal? Né, diante do tema de tudo que a gente tem falado nessa aula. Questão 5 e última questão, né? Aqui nós não temos questão 6. Ele vai falar o seguinte: logo após aqui, nós já vamos para a aula projeto e também para a atividade para casa. Leia e analise o caso descrito a seguir. Júlio cursa o 9º ano do ensino fundamental. Aliás, ele é muito dedicado aos estudos, né? Aqui está dedicada, deve ter sido um erro de digitação. Ele é muito dedicado aos estudos, mas sempre enfrentou desafios para aprender determinados conteúdos, em especial de matemática. Desde cedo, os pais de Júlio perceberam que ele tinha alguma dificuldade de aprendizagem, o que se confirmou depois de inúmeras avaliações com diferentes profissionais, né, e muitas intervenções.
No entanto, a maior dificuldade de Júlio está no controle da ansiedade. Quando chega a época de provas, ele chora diariamente, fica doente e com os nervos à flor da pele. Seu pai sempre insiste: filho, você sabe a matéria, fique calmo. Mas na hora da prova sempre dá um branco na cabeça e ele fica desesperado. A situação é tão crítica que Júlio tem pesadelos frequentes com provas e deixa de aproveitar a vida por medo de não aprender. Descrição clássica de quem aí tem, né, pessoal, sente dificuldade no controle da ansiedade. Ele vai falar para vocês conversarem, ele pede para conversar com o colega de dupla, mas como nós não estamos em dupla, podem conversar, né, com um familiar que esteja próximo, ou até mesmo com um colega de sala, que vocês tenham maior contato. E ele vai falar o seguinte, ó, converse com seu colega de dupla e escreva algumas orientações para ajudar o Júlio a desenvolver e manter a estabilidade emocional. Então, quais seriam os conselhos que você daria para esse rapaz, né? O que você diria a ele? Você daria um exemplo de como você se comporta, como você faz para controlar a sua ansiedade nos momentos de estresse? Vocês devem colocar aqui, né? Ele vai falar para você escrever algumas orientações, alguns conselhos para ajudar o Júlio nessa situação em que ele se encontra, né? A melhorar aí, desenvolver e manter, inclusive, aí, a estabilidade emocional. Ok, pessoal? Então, essas são as questões da aula. Nós temos uma última reflexão aqui, falando que a dificuldade de manter a estabilidade emocional pode comprometer seriamente a qualidade de vida, as relações interpessoais, a tomada de decisão e a resolução de problemas. Sabemos que situações, por exemplo, como a ansiedade e o nervosismo, ela podem sim comprometer seriamente a qualidade de vida. Quem sofre disso já sofreu ou já teve alguma experiência com isso, sabe o estrago que isso pode causar, de fato, né? Como isso pode comprometer sim a qualidade de vida, né, das pessoas. E é muito importante, né, dar atenção a isso para que isso não evolua, né, para que isso não cresça e chegue a afetar aí a qualidade de vida de vocês e de todas as pessoas, né, que passam em algum momento ou passaram por essa questão das emoções, né, de não conseguir ter total controle das suas emoções. Bom, pessoal, essas são então as reflexões e as questões da aula. Nós vamos agora aqui para a atividade para casa, né, como nós sempre fazemos. Ele vai trazer um textinho, um pequeno fragmento de texto aqui, uma reflexão sobre algumas questões. E qual é a tarefa para a família? Todos devem ter à mão uma folha de papel em branco, um lápis, uma caneta, né, lápis de cor ou canetas coloridas. Bom, cada um deve fazer uma placa com as seguintes informações: uma palavra, frase ou slogan indicando que está no limite emocional, né, para ser usado em momentos críticos. Uma palavra, né, que deve ser feito depois. Uma palavra, frase ou slogan pedindo ajuda para lidar com as emoções que estão à beira de explodir. E por último aqui, o que ele pede para escrever, uma palavra, frase ou slogan indicando que já está mais calmo. Depois que todos finalizarem as suas placas, devem apresentar para o grupo e explicar as suas produções. Se vocês podem fazer em família, tá bom? Sugerimos que todos utilizem as placas produzidas na rotina diária como uma estratégia para promover o equilíbrio emocional de todos. Por fim, descrevam como foi a experiência de pensar em formas de manter o controle emocional. Não se esqueça sempre, né, ao final da atividade para casa, de pintar aqui as estrelinhas para mostrar o desempenho da família, né, na realização da atividade. E o que eu peço para vocês, pessoal, é que vocês anexem as fotos apenas aqui da atividade para casa desta aula lá no Class. Porém, o que eu gostaria de deixar bastante frisado aqui, destacado, é que é muito importante que vocês preencham a apostila respondendo as questões mediante a aula gravada, né? Ela funciona como uma aula ao vivo, porém ela está gravada. Eu estou à disposição para quaisquer, na verdade, que sejam as dúvidas que aparecer. Podem me mandar mensagem, né, sobre qualquer questão que estejam com dúvidas, e eu gostaria muito, né, que vocês não deixassem as questões em branco, tá? Apesar de postarem só a foto da atividade para casa, é muito importante que as questões da aula estejam respondidas
no material físico de vocês, ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu aguardo vocês aí na próxima aula e quaisquer que sejam as dificuldades, por favor, entrem em contato comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.